Sim, Paulo. Qual o tamanho desse menino? Luísa, você é Não, gente, almoço com pastel, não tá de sacanagem. É apresentar. Fica assim mesmo? Fica assim, eu acho. Mas nunca sei se eu já mexi nisso não, mas eu acho que é assim mesmo. Então vamos lá. Vamos. Posso só? Opa, estraguei tudo. Boa tarde, gente. Eu sou a Luciana, sou R3 de intensiva. Eu vou fazer minha revisão de pós-operatório de transplante hepático. Aí já, de primo, já quero agradecer ao Rodolfo por ter me ajudado e por ter vindo aí. Antes de começar, então, só para expectativas, eu fiquei um pouco frustrada ao fazer essa revisão. Primeiro porque eu tinha a sensação que eu lia muita coisa e eu não lia nada de bom. E, putz, eu não achava muito nada. E aí, de repente, conversei com o Rodolfo, ele falou que é difícil mesmo, é muita coisa observacional e tal. E depois eu vi que não dá tempo de falar tudo que eu achava que eu ia conseguir falar, nem de falar, nem de fazer. Então, eu pretendia falar um monte de coisa que não vai dar. Aí eu vou falar um pouco de várias coisas. Então, para começar, eu botei essa linha do tempo aqui que eu achei em algum... Como é que eu faço? Ah, descobri. Que eu achei nesse artigo aqui que eu achei interessante, que é uma timeline até 2013 da história do transplante hepático. Então, só para ressaltar algumas datas, em 1952 foi o primeiro transplante hepático em cãozinhos, e em 1954 foi o primeiro transplante renal em humanos. Então, as coisas começaram mais ou menos por aqui. E aí, em 1963... esse cara, que eu não sei pronunciar o nome dele, Thomas Strauss, não sei como é que fala isso, foi a primeira pessoa a fazer um transplante hepático em humanos. Então, esse aqui é uma cachorrinha, como é o nome da cachorrinha? É uma cachorrinha que recebeu um fígado 5 anos depois que ela recebeu um fígado. O Thomas Strauss, não sei qual é o nome dele, que transplantou o primeiro fígado em humanos, também foi o primeiro a transplantar um cachorrinho tirando o fígado velho, porque até então eles botavam dois negócios, botaram o fígado no mesmo lugar que era o fígado. Essa foi a publicação original do primeiro transplante. Esse é o grande gênio, ele é um cara que parecia realmente incrível, e esse era o chefe de cirurgia de onde ele trabalhava. Aí eu coloquei aqui só para contar a história de quem foi o primeiro transplantado. Então, foi um menininho de 3 anos que também recebeu o sangue de um outro menininho, recebeu o fígado de um outro menininho de 3 anos, e esse primeiro paciente, ele morreu ainda na mesa por sangramento. O que eles perceberam é que ele chegava a formar um coágulo normal, mas ele era lisado assim que ele formava. Então, ele morreu de hiperfibrinólise, assim, aparentemente, ainda em centro cirúrgico. Aí, o que ele percebeu, né? Teve o primeiro transplante, não deu certo, foi para o segundo transplante. Um paciente de 48 anos, era uma cirrose alcoólica, tinha outro nome na época, eu esqueci qual é, e o doador de 55 anos. Então, ele pensou, precisamos pensar um jeito de controlar essa fibrinólise, então, profilaticamente, ele já transfundiu sangue, fibrinogênio, logo antes de reperfundir, que a gente vai falar sobre isso, mas que foi a hora mais crítica aí da fibrinólise, e quando ele se interrompeu a circulação hepática para botar o fígado novo, ele fez o ácido aminocapróico para tentar interromper a fibrinólise. Depois de 1 hora da reperfusão do fígado novo, a coagulação voltou ao normal. Vou mostrar depois direitinho. Isso aqui estamos para mostrar direitinho depois e agora. Então, isso aqui é esse paciente 2. Aqui aqui é o tempo cirúrgico, o tempo. Aqui embaixo acho que não dá para ler. Mas começou a anestesia, fibrinogênio dele normal, transfundiu. Começa a mobilização hepática, o fibrinogênio cai, daqui a pouco ele volta. E o que mais chama atenção é o tempo da lise do coágulo mesmo, que ele cai muito. Depois de 1 hora, mais ou menos, ele volta ao normal. O TT ficou mais ou menos igual. Então, beleza, esse paciente deu certo, saiu do centro cirúrgico. Assim que ele acordou, é descrito com essa expressão no texto, que ele acordou da cirurgia com fome de ar, foi logo tracostomizado, tentou desmamar, falhou, então ele ficou tracostomizado. No quarto PO, ele teve sinais clínicos de TVP, e ele tinha exames mais pró-coagulantes mesmo. Ele chegou a anticoagular mais para frente e parar, isso aqui eu não sei muito bem porquê. Ficou bem, ficou estável até o 19º dia, chegou a comer e tudo mais, mas ele morreu no 22º PO, e no anatopato foi uma trombose extensa, idilíaca, de veia cava, TEP, infarto pulmonar, e o fígado estava bom. Então, o terceiro paciente transplantado, eles pensaram, não dá para sangrar, mas também não dá para trombosar, vamos ver o que a gente faz.
Aí já foi um senhor mais velho, 67 anos, um doador mais ou menos da mesma idade. A mesma ideia, então, profilaticamente ele transfundia hemoderivados, fez um aminocaproico, depois a reperfusão, e aí ele deixou um filtro de via cava profilático nesse paciente também, pensando nisso. Esse paciente também teve dispneia, mas 72 horas depois da cirurgia, foi ventilado até a morte no D7, e o anátomo patológico dele era um edema pulmonar, não pareceu ter nada assim de TEP, nem nada disso. Aí isso aqui eu botei só a título de curiosidade. A anticoagulação, a imunossupressão que eles faziam na época era baseado mais ou menos no que era feito até então para transplante renal e o que a gente sabia mais ou menos na época e o que tinha. Então esse Muran é azitioprina, então usava azitioprina, prednisona, interessante é que eles usavam um pouquinho mais tarde, a doses altas de prednisona, e esse ACTC, que eu esqueci como é que chama, acitinomicina, que é tipo não sei o que ele é. É tipo um quimioterápico, que é um quimioterápico que é imunossupressor. E também, só de curiosidade, esse também é o paciente 2, que foi o que viveu mais, só de como se comportou o laboratório dele aí no pós-operatório. Então, TGO cai um pouquinho mais rápido, até o 5º dia ela está mais baixa, TGP um pouco mais devagar, bilirrubina começa a cair lá para o 5º dia pós-operatório, e aqui ele morreu, né, eventualmente. Então, só de volta na linha do tempo, os primeiros transplantes, então, não foram muito bem, eles viram que a técnica dava, que era viável, que era compatível, mas não estava rolando. Um outro centro começou a tentar transplantar também, estava indo tudo mais ou menos mal, chegou até um tempo que teve uma moratória, meio que, gente, vamos parar de transplantar fígado, não está rolando, eles pararam por um tempo, mas em 67 o mesmo médico conseguiu fazer o primeiro transplante aí, que teve uma sobrevida maior. De lá para cá, o que mudou, além de técnicas novas e tudo mais, imunossupressão, então, alguns marcos, foi o início o aparecimento da ciclosporina, em 80 e alguma coisa que deve estar por aqui, depois do tacrolimus, de lá para cá mudou os critérios de transplante também, não vai dar tempo para a gente falar muito sobre isso, e aqui tem uma coisa que eu achei legal, que o primeiro transplante inter vivos foi de um cara brasileiro, foi Silvano Raia, em 89, então ele também está nessa linha do tempo, eu não sabia, interessante, não sei quem falou, nossa. Então, achei super legal, não sabia. Então, do intraoperatório, não vai dar tempo de falar das técnicas, eu só vou falar do intraoperatório para falar um pouquinho de síndrome de reperfusão, que eu acho que é, para nós, talvez, o aspecto mais importante do intraoperatório. As fases do intraoperatório, então, são divididas em 4 fases, a pré-anepática, a fase anepática, a fase de reperfusão do fígado novo, e a neohepática. Então, a fase pré-hepática, começo da cirurgia, vai secando, expondo as estruturas, etc. A fase que resseca, de fato, o fígado, tira ele fora. E a fase de reperfusão, que é quando o novo fígado entra em contato com a circulação, enfim, né, que tem um novo fígado na jogada. Essa é a fase hemodinamicamente mais complicada, que é a que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que aqui está escrito, né, que é a fase de estabilidade maior, que tem uma... Peraí, vou falar no próximo slide. Pronto. Então, a síndrome pós-reperfusão foi descrita a primeira vez em 87, eu não achei esse texto, mas foi descrita como um colapso cardiovascular depois da reperfusão de um fígado recém-transplantado. E aí definiram como queda de PAM de 30% durante a reperfusão, que durasse pelo menos 1 minuto, geralmente nos primeiros 5 minutos após a reperfusão. Em 2008, expandiram um pouco esses critérios, considerando leve, se era só isso, caía a frequência e a pressão, mas que respondia a cálcio e a adrena, e severa, se caía mais que isso, se tinha assistolia, outra da arritmia significativa, se precisava de vasopressor contínuo, fibrinólise que precisava de algum antifibrinolítico. Então, qual que é o racional, assim, da síndrome de reperfusão? Quando um fígado novo entra, então, primeiro, o fígado ele está sendo conservado numa solução gelada, que vai estar cheia de coisas ruins, assim. Então, o fígado que está fora do corpo vai entrar na circulação, então, vai levar com ele, por mais que lave, uma substância fria, rica em potássio, pouco cálcio, pH ácido, magnésio também é alto, cheio de radicais livres, citocinas inflamatórias, o próprio corpo do doente também. E aí varia um pouco da técnica. Então, por exemplo, técnicas que clampeiam a veia cava toda, o corpo todo fica meio congesto, depois ele volta fica parado o sangue, e aí volta para entrar na circulação. Então, tem um pouco de isquemia, reperfusão, intestino, membro inferior, às vezes transloca bactéria.
um monte de citocinas, então o organismo reage a tudo isso. Hidroeletroliticamente. Arritmias, pode acontecer várias. Coagulopatia, então nessa fase aumenta a fibrinólise, que foi o que o primeiro menininho faleceu. E hemodinamicamente é isso. Quando desclampeia a cava e volta a circular o sangue todo de novo, tem um aumento, uma coisa que é importante é aumento de pressões pulmonares. Então, aumento de pressão de artéria pulmonar, que no cirrótico, às vezes, isso já tem mesmo no pré-operatório. Aumento de pressão venosa pulmonar como um todo. A resistência vascular sistêmica cai e o retorno venoso aumenta. Esse aumento de pressão pulmonar, além do retorno venoso, é também por citocinas inflamatórias que vasoconstringem a musculatura pulmonar. Então, isso pode levar a uma disfunção aguda de VD, e aí, enfim, diminuição de pré-carga de VE, redução de débito cardíaco, e aí repercussão hemodinâmica, além da vasodilatação periférica. Então, quando a gente vai pensar, e aí, pulando de tópico, no sistema cardiovascular hemodinâmico do paciente cirrótico, a gente tem que levar do cirrótico, principalmente no pós-transplantado, algumas coisas em consideração. A síndrome de reperfusão, com tudo que ela leva, assim como os distúrbios hidroeletrolíticos aí de ser politransfundido, então às vezes uma hipocalcemia, acidose, hipotermia. O fato de que eles são pacientes comórbidos, então infarto intraoperatório não é raro. O fato de que eles sangram, de que eles perdem muito para o terceiro espaço, para o líquido acídico, então hipovolemia também é um ponto. E a possível pré-existência da cardiomiopatia cirrótica, que é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, porque é bem comum. Foi descrita, então, a cardiomiopatia cirrótica a primeira vez em 53, é comum, é assintomática, grande parte das vezes, no repouso. E no que ela se consiste? É o mesmo racional dos problemas todos da cirrose, né? O aumento de resistência da vasculatura, da resistência vascular intrahepática, aumenta vasodilatadores endoteliais para tentar resolver isso daqui. Inicialmente funciona, tem uma vasodilatação periférica, um aumento de volume circulante efetivo. Daqui a pouco esse volume é redistribuído para o leito esplâncnico, diminui o volume circulante efetivo, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí aumenta a atividade simpática. Com isso, o coração do cirrótico é hiperdinâmico, pode ter uma hipertrofia de VE, fibrose de VE por conta disso, e um down regulation de receptores beta-2. Então, é um coração que pode não responder muito bem a estresses, assim, né? Justamente por esse down regulation. Então, é uma resposta inotrópica inadequada e cronotrópica inadequada ao estresse. E também é muito comum a disfunção diastólica por essa hipertrofia de VE, dificuldade de reenchimento. Isso aqui era só um desenho que ilustrava isso. Acho que isso. E aí essa disfunção, eu coloquei só para ilustrar que essa disfunção diastólica no cirrótico é bastante relacionada até com a sobrevida desses pacientes, né? Eles morrem mais quando eles têm, por mais que seja sintomático, essa disfunção diastólica. Ou seja, hemodinamicamente é um paciente que a gente tem que ter cuidado e a gente tem que pensar e tentar monitorizar a hemodinâmica, que a gente volta no nosso problema de sempre, né? Então, tentar minimizar flutuações de pré e pós-carga. Para isso, existem algumas técnicas melhores, que não necessariamente clampeia e desclampeia a cava, mas que não vai dar tempo de eu falar sobre elas. E temos que pensar em como monitorizar e manejar adequadamente o volume para esses pacientes. E aí, o primeiro problema, assim, que eu não consegui achar respostas é como monitorizá-los. De uma forma geral, no mínimo, uma PAI, que quase todos têm. Tem até uma discussão se periférica ou central. Alguns centros preferem central, porque a periférica, às vezes, por vasoconstrição, subestima a PA. Uma coisa que ainda é muito usada, que é o Swan-Ganz, a gente também ainda usa muito aqui, mas cabe as mesmas ressalvas do Swan-Ganz em outras situações. Tudo que é análise de curvas, Vigileu, EV1000, nada disso se provou muito bom no transplante hepático, então é muito pouco usado. E uma coisa que vem sendo mais usada e vem sendo mais estudada é a ecocardiografia transesofágica no intraoperatório. É difícil, por ser examinador dependente. Eu li algumas coisas que alguns centros chamam cirurgiões de transplante cardíaco, anestesista de transplante cardíaco para ajudar, sabe? Então, alguns centros usam. Parece ser uma coisa interessante, porque justamente para você conseguir ver o que está acontecendo. Então, se tiver disfunção de VD, que a gente conversou que pode acontecer, você vê isso acontecer. Às vezes, a dilatação do VD vai preceder o aumento da pressão venosa. Sinais de hipertensão pulmonar, que aí
pode ser tanto intra quanto pré-operatório, se tiver alguma disfunção segmentar nova, uma coisa que, não sei se é, acho que não é comum na palavra certa, mas se acontece, ver se teve algum sinal de embolização aérea e pós-anastomose. Então, é uma ferramenta que tem um potencial de ser muito boa, mas ainda tem o viés o problema de não ser todo mundo que sabe fazer. E aí, volume. Então, volume eu acho que é uma dúvida que a gente sempre tem, e principalmente no pós-operatório, que a gente fala, putz, cabe, não sei o quê. Então, por um lado, a gente tem que pensar que, às vezes, cabe para aumentar débito cardíaco, é um paciente que sangra, é um paciente que perde para CIT, que perde para terceiro espaço, mas a gente tem que pensar que é um paciente que complica muito o pulmão também, talvez não maneje tão bem o volume, e que o fígado congesto também, recém-transplantado, não é bom. Aí eu trouxe um primeiro artigo, só que eu achei interessante, que foi uma análise do banco de dados do Relief, que ele estava vendo a associação de oligúria intracirúrgica com lesão renal aguda. Daí o que ele viu é que parece sim ter uma associação do doente que faz lesão renal aguda estar oligúrico na cirurgia, mas que a volta também, talvez não seja verdadeira. Então, só 25% dos pacientes que ficam oligúricos desenvolvem lesão renal aguda. Então, é um sinal, tipo, ó, cuidado, mas também não é nossa, já era. Entendeu? Então, pensar sobre isso. E aí tem alguns estudos comparando estratégias de volume no paciente pós-operatório. Eu peguei um deles como exemplo, que foi comparando 2 regimes de fluido. Eu não vou falar do regime em si, depois eu explico por quê. Mas o que ele viu foi um RCT, então, foi multicêntrico, foi cegado só para o observador, na Dinamarca, e eram cirurgias de colo retal. De uma forma geral, os pacientes que tiveram uma terapia de volume mais restrita tiveram menos complicações. Complicações maiores e menores. O que eles chamam de complicações maiores são complicações tipo anastomose, vazando, ferida vazando, deiscência, e aí também edema pulmonar. Deixa eu só lembrar o que é essa. Pronto. E parece interessante tentar evitar congestão, porque é uma complicação muito comum pós-transplante, assim. Derrame pleural é uma complicação comum também, cirrótico. Insuficiência respiratória aguda, edema pulmonar, são complicações pulmonares frequentes, além da pneumonia. Então tem que ter cuidado. E nesse estudo em específico aqui, o que ele viu de fator de risco que pode estar associado a complicações pulmonares, volume transfundido no intraoperatório, assim como concentrados no intraoperatório. E aqui ele fez um balanço negativo até nos primeiros dias, 3 dias de transplante, que pareceu ser talvez protetor, assim. E aí eu achei essa meta-análise que eu achei bem interessante, achei o nome bastante forte, Death by Drowning, que ele foi ver os estudos randomizados que tinham de cirurgia abdominal e volume. O primeiro problema começa na nomenclatura, porque cada estudo chama de um jeito, terapia restritiva, restritiva e normal de forma diferente. Então, o que ele fez? Ele definiu o que ele ia entender como restritiva, o que ele chama de fluid balance, que ele acha que é o ideal, e de overload. Ele fez essa inferência aqui, baseado no que ele entendeu que as pessoas precisam de 25 a 35 ml por quilo por dia. Para um adulto médio, daria mais ou menos isso. Vendo os estudos randomizados que tinha disso, ele viu que o que ele chamava de balanceado, para cada um era uma coisa. Para uns era restritivo, para outros era o standard mesmo. E o que os outros falavam que era overload, que era standard, para eles era overload. Tinha uns aqui que ele consideraria até desidratação. Então, quando ele vai pôr na meta-análise mesmo, ver se tem alguma diferença de complicação a depender do volume, não tem. Mas a hora que ele corrige a hora que ele tenta corrigir o intervalo para o que ele chama de adequado ou não, o que ele chama de fluid balance, daquele então até receber até 1,5 e 2,5, parece ter menos complicação e parece diminuir um pouco a internação também. Então, assim, cabe volume, ele dá 3 litros, mas não precisa de tanto, talvez, ter cuidado. Então, mais ou menos como volume, só um pouquinho de hemocomponentes. A primeira coisa que a gente vê, que eu coloquei aqui, é esse artigo, essa revisão, na verdade, essa meta-análise, vendo se guiar transfusão no perioperatório nesse paciente com
TEG ou ROTEG, né? Tomboelastograma, tomboelastografia, se isso é bom, né? Se faz alguma diferença. Aí ele pegou vários estudos que comparavam ou o padrão, tipo, por NR, por plaqueta, ou por protocolo institucional, ao TEG e ROTEG. E o que ele viu foi que parece ter uma diminuição, a hora que pegou os estudos todos, uma diminuição de mortalidade para os grupos que usavam TEG e ROTEG. E o que ele viu foi que esses grupos, de fato, eram menos transfundidos, recebiam menos sangue, menos plasma, menos plaqueta, menos tudo, quando guiava pelo TEG e ROTEG. Então, parece ser interessante guiar a transfusão nesses pacientes. Então, um pouco sobre isso ainda, pensando em profilaxia desses pacientes, a gente tem que lembrar do paciente cirrótico que ele tem a hemostase reequilibrada em outro ponto. Então, por mais que ele tenha o RNI alargado, ele tem, então, diminuição de proteínas procoagulantes e anticoagulantes também. Então, ele se reorganiza em outro ponto. Ele pode estar normal ou até procoagulante, apesar do RNI alargado. Então, por exemplo, plaqueta é baixa, mas ele tem mais fator von Willebrand. O fator von Willebrand funciona melhor. Então, tudo ele se reequilibra de alguma forma. Então, não precisa de ter tanto medo assim do cirrótico, porque tem o RNI alargado, tem que ter em mente de que o RNI talvez não seja o melhor parâmetro para você guiar a coagulação desse paciente. Por isso o TEG, por isso o ROTEG, porque ele pode estar alterado. Então, pensando em profilaxia desses pacientes, lembrar que, além da TVP e TEP habitual, para o transplante hepático faz sentido pensar em trombose de veia porta e trombose de artéria hepática. Sangramento é mais comum, mas trombose também acontece com uma relativa frequência e também tem uma maior mortalidade alta associada. Aqui eu só coloquei de trombose de artéria hepática, é um estudo que é uma experiência do Reino Unido, com trombose de artéria hepática, e o que eles observaram aí em 10 anos de experiência deles. Então, a primeira coisa que eles observaram foi sinais, assim, de trombose de artéria hepática. Então, pode ser disfunção de enxerto, é um sinal relativamente comum, dor abdominal, problemas de vias biliares, às vezes são formas que se apresentam a trombose de artéria hepática. Lá, assim como aqui, parênteses, ele também faz o primeiro Doppler, para ver se está tudo bem, no primeiro PO, na maior parte dos casos, não em todos, mas na maior parte dos casos, e qualquer coisa que acontece, eles repetem o Doppler para ver se não é isso. Então, sinal de disfunção, vamos ver se não é isso. Está com dor abdominal, está acontecendo qualquer coisa, vamos ver se não é isso. Aqui ele só coloca fatores que eles observaram estar associados à trombose, mas de novo observar. Transfusão, mais de 6 unidades de sangue, de plasma fresco. Retransplantes, então algumas coisas que tinham risco maior aí de trombose de artéria hepática. Isso aqui eu não... Esquece. Então, pensar... pronto. E aqui eu coloquei isso porque essa pessoa aqui, ela foi meio contra anticoagular nesse artigo, também uma opinião, também observacional, mas que ele fala, que sangramento pode acontecer em até 27% dos pacientes e a mortalidade de 40 e tantos % de pacientes. E que eventos trombóticos acontecem com frequência também, mas uma mortalidade um pouco menor. Então, ele fala para ter cuidado, pensar se vale a pena, se não vale, e ele sugere mais ou menos o que a gente faz. Tudo bem, se for começar, mas... Ele sugere acima de 50 mil plaquetas, pensar nisso. Ou seja, não tem resposta, mas me parece interessante, me parece que é um paciente que tem risco de anticoagular e parece ser seguro anticoagular, profilaticamente. A outra questão, que é sempre um problema, é a antibiótico profilaxia desses pacientes. Infecções de sítio cirúrgico, de uma forma geral, no mundo, está entre 2% a 4%. Assim, no paciente transplantado hepático, é maior, e quanto mais transplantes, mais eles infectam. E aí tem a grande dúvida de qual antibiótico dá, por quanto tempo dar um antibiótico no transplante hepático, e eu fui atrás dessas coisas. Os bichos mais comuns são esses, e aí eu achei muito legal essa revisão, que a Rodolfo me falou, que foi de um cara aqui do Brasil, da Unesp, que ele fez uma meta-análise de infecção de sítio cirúrgico nos pacientes transplantados hepáticos. A ideia dele era comparar esquemas de antibiótico profilaxia. De só intraoperatório e 2 dias, 3 dias, o que tivesse de RCT. E é isso que foi legal, ele achou 786 estudos potencialmente elegíveis, de cara ele já excluiu 774, aí ele viu que 2 davam para ver, vamos dar uma lida, e no final ele incluiu 0 na meta-análise.
Ou seja, não sei. A gente não sabe o que fazer com esses pacientes. Aí eu trouxe, então, vamos ver o que as pessoas fazem. Aí esse artigo é um survey na Europa, que eles foram ver o que as pessoas fazem com antibiótico profilaxia no transplante hepático. Então, vários centros, e que é o número de centros, esse aqui é o dia, deixam antibiótico profilaxia prolongada, 1, 2, 3 dias, até 7 dias, mais do que 7 dias. A gente não sabe muito bem se isso faz sentido. Em 2019, apareceu um RCT tentando comparar isso. A ideia dele era antibiótico só intraoperatório versus estendido. Ele entendia que estendido, a hipótese era que se estendido esse paciente ia infectar menos. E então ele fez esse estudo, foi unicêntrico, era open label, e ele randomizou pacientes para receber antibiótico só intraoperatório ou por 72 horas. E ele não achou diferença, assim, nesse estudo, se tiver diferença, ele não achou. Parece, então, que não tem evidência para dar antibiótico profilaxia por esses pacientes por 72 horas. Talvez não precise, eles não infectaram mais nem menos do que quem recebeu só no centro cirúrgico. Então, uma coisa para a gente pensar. A outra questão é a imunossupressão. O fígado é um órgão mais tolerante, assim, ele é menos imunogênico do que o rim. Então, nem todo mundo precisa de ficar com terapia de manutenção para o resto da vida, por exemplo, eu não sabia. Então, parece, do ponto de vista de imunossupressão, ele é melhor do que o rim, assim. Tanto é que eu nem sabia, também achei legal, só um comentário. Tem gente que faz transplante duplo, ou que tem transplante renal, enfim, que tem transplante duplo, o fígado, protege o rim de rejeição também. Aí eu coloquei uma linhazinha do tempo, então, aquele primeiro estudo, o que eles usaram, que eu tinha comentado com vocês, foi isso. E de lá para cá, algumas coisas mudaram. Então, em 79, surgiu a ciclosporina. Esse foi o artigo que validou a ciclosporina. Tentaram. Eles falaram, vamos usar a ciclosporina nesses pacientes. Ele usou em 32 fígados, em dois rins, 2 fígados, 2 pâncreas. Funcionou. O que eles usavam até então, a azitioprina, a sobrevida deles foi essa, e da ciclosporina pareceram viver mais em 30 meses. Então, começaram a usar ciclosporina. Em 94 surgiu o tacrolimus. E aí já teve um RCD comparando o tacrolimus e a ciclosporina. E eles foram mais ou menos iguais. Então, a partir daí, a gente começou a usar tacrolimus também, para o transplante de fígado. E hoje em dia tem um monte de coisa, imunobiológico, aí apareceu o micofenolato, apareceu o sirolimus, que é menos usado. O corticoide eu botei aqui, porque o corticoide é uma coisa que a gente usa na indução até hoje. Mas que hoje a gente tem mais opções. Não vai dar para ler, mas aqui era uma tabela com os principais imunossupressores usados. Aí a metilprednisona. Aí a dose varia de cada serviço, assim, então nem entrei muito nesse mérito. O basiliximab, que é o que a gente usa aqui no HC, que faz no intraoperatório 4 dias depois, também é bastante usado. A vantagem dele é que ele pode atrasar um pouquinho a introdução do tacrolimus, principalmente aí no pós-operatório imediato, primeiro, segundo PO, que o rim às vezes está cambaleando. E esses são os que a gente usa aqui no HC e junto com o micofenolato, os mais usados. Isso aqui é só um artigo falando justamente isso. Então, décadas e os imunossupressores. A ciclosporina a gente usou muito quando ela apareceu, hoje a gente usa menos. O micofenolato a gente usa cada vez mais. Tacrolimus também é um que a gente usa bastante. A azitioprina também quase que saiu fora. Corticosteroide a gente usa muito até hoje. E aí, muitíssimo brevemente, assim, só de algumas complicações do pós-operatório, são várias, não vai dar tempo de falar, não ia dar tempo de falar todas, então a renal, que eu não vou falar, mas é uma coisa super comum, e particulares do fígado, eu coloquei só para comentar das rejeições, não, das disfunções do enxerto, né? Isso aqui é uma tabelinha que eu acho bonitinha também, que ele fala as complicações mais comuns nas primeiras semanas, talvez a gente esteja com os pacientes mais ou menos por aqui. Então, para lembrar delas, né, de complicações biliares, às vezes de cirurgia mesmo, de insuficiência renal, infecciosas e de disfunção do enxerto mesmo. Aí tem alguns conceitos, a nomenclatura muda muito, assim, mas tem o tal do PNF, do Primary Non-Function, e que é diferente do Early Graft Dysfunction. Essas são duas formas de disfunção precoce, assim, do enxerto, só que uma
assim, só que elas são totalmente diferentes. A PNF é uma situação muito mais dramática. Então, é uma necrose hepática com aumento rápido de tudo, de transaminase, coagulopatia, encefalopatia, estabilidade hemodinâmica, hipoglicemia, o fígado não funciona mais nada. E essa early graft dysfunction, sobe um pouquinho, aumenta as transaminases, mas é uma coisa que é transitória, que vai resolver. Tem algumas definições para isso. A do PNF eu achei essa ótima, então, é consistente com a vida. Se a pessoa não retransplantar, ela não tem fígado, basicamente, então vai morrer em até 7 dias. E o early graft dysfunction que pode ter o aumento transitório aí de transaminase, do painel hepático, de uma forma geral, no pós-operatório, que pode acontecer e pode passar. E aí lembrar de descartar causas reversíveis, tipo trombose de artéria, reversível assim, né? Talvez tenha que fazer alguma coisa, trombose de artéria hepática, dá para tentar fazer alguma coisa, mas às vezes tem que retransplantar. Bom, então, de conclusões, assim, que eu tiro, esse paciente é um doente crítico de verdade, assim, do pré ao pós-operatório, eu nem falei do pré, mas quem já rodou no fígado sabe, que às vezes chega aquelas hepatite aguda fulminante, que é um caos. No pós-operatório, às vezes eles chegam também atropelados, assim, mas sai. Apesar de a gente ter muitas áreas de incertezas, é uma patologia, né? Mas é uma entidade que vem evoluindo muito nas últimas décadas. Apesar da gravidade inicial, o transplante de fígado tem um bom prognóstico, então ainda vale muito a pena. Assim. Se eu botei, que eu achei recentemente aqui também, de sobrevida. Então, no primeiro transplante, a sobrevida em um ano é de 80%, em 20 anos é de quase 40%. O terceiro transplante, até 30%. Então, vale a pena, assim. Assim, os pacientes melhoram e eles vão bem. Acho que é isso. Dúvidas pro Rodolfo, gente? Quando você lista um paciente para transplante, em teoria ele tem que ter aquele MELD maior que 15, né? Isso é porque em um ano a mortalidade dele é de 50%. Então, quando você compara ali, né, você fala, putz, mas em 20 anos vai sobreviver 40%. Cara, o cara foi listado, a chance dele estar vivo daqui pro Natal era de 50%, entendeu? Então, assim, acho que é uma das poucas coisas que a gente tem que realmente a gente vê um aumento de sobrevida bizarro, assim, né? Sabe? Mas só ia acrescentar disso mesmo, mas parabéns pela aula aí. Bom, parabéns aí pela aula, eu gostei muito da forma dos slides aí, ficou bonitinho. Não, é agradável para a gente seguir, sim. Bom, eu acho que é legal falar desse tema, aproveitar que o Rodolfo está aí, ele pode explorar um pouquinho algumas coisas mais a fundo, aproveitar e tirar algumas dúvidas de vocês também. Mas eu acho que sempre que a gente fala de paciente cirúrgico, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber assim, é qual que é o jeitão daquela condição, entendeu? Então, qual que é o jeitão num pós-operatório de transplante hepático? O que é o pós-operatório esperado? É esperado que ele volte com droga, que ele faça uma reperfusãozinha, sabe? Eu talvez esteja falando bobagem, mas tem algumas coisas que são esperadas, que é o jeitão inicial ali. Tem doente que vai vir com disfunção renal já, às vezes o paciente já tinha hepatorenal antes, enfim. Então, esse é o pós-operatório normal, entre aspas, assim, né? Não é normal, porque tem disfunção orgânica e tal, mas tem aquele jeitão de seguir. Eu acho que para todo doente cirúrgico, o que a gente tem que aprender é calibrar o que é o esperado e o que está fugindo da curva, entendeu? Acho que esse que é se os R4 estão tendo contato com pós-operatório de cardíaca, é a mesma coisa. Tem um jeitão geral, um jeito que o doente vai e o jeito que você sabe que tem alguma coisa acontecendo de errado. O nosso papel como intensivista é identificar quando a coisa não está indo legal, né? Aqui é um tema super especializado, vocês passam uma UTI que vocês têm a oportunidade de ver um volume enorme aí de transplantes, e aí vocês conseguem, inclusive, pegar a mão de identificar qual é a causa do problema e tal, né? Aí, eu acho que isso é importante você saber. Todo doente cirúrgico tem um jeitão. Até cirurgia abdominal, coloretal. Tem doente que você sabe, assim, ele fez fístula. A gente vai saber, porque ele vem melhorando, tá tudo bem, de repente ele volta a ficar taquicárdico, volta a entrar uma norinha. Isso não é normal. O normal é eles mamar a nora e ir de alta no primeiro, segundo PO, entendeu? Então, cada pós-operatório tem o seu jeitão aí, né? Claro que pode ter outras coisas, mas a gente tem que separar o que é complicação clínica e complicação da cirurgia, né? Eu lembro que tinha um monte de conceito aí, Rodolfo, de fígado grande demais, fígado pequeno demais, não sei o que. Eu acho que se você quiser explorar um pouco do que você acha que é legal. Assim, outra coisa do fígado que é diferente é o vazamento constante ali, né?
dá volume, aí vaza, aí você dá mais volume, aí no fim fica silencioso. Deixa o Rodolfo aí explorar as coisas. Então, assim, há algumas particularidades, né? Assim, acho que tem essa questão que o Bruno falou. Então, uma parcela desses doentes, eles transplantam até por ascite refratária mesmo, né? E aí você fica naquela condição em que o cara tem uma ascite refratária e tem um dreno abdominal. Então, é um cara que às vezes vai perder 2, 3 litros por dia de ascite, mais os 10 litros que tiraram do intra-op, né? Assim, quando ele sai da sala, ele não é mais cirrótico, né? Ele é um pós-operatório de cirurgia abdominal. Essa ascite vai começar a reduzir ao longo dos dias. Mas como que a gente maneja essa ascite no pós-op? A gente costuma repor, a gente costuma ir atrás. Aí você pode fazer isso com albumina, pode fazer isso com cristalóide que você quiser. Assim, não necessariamente agora você precisa fazer aquele conceito de uma paracentese, então vou dar albumina. Isso é um conceito que muita gente ainda tem, mas em teoria ele não é cirrótico. Se quiser dar cristalóide para correr atrás, você pode, né? É mais o tempo do peritônio aprender ali a reabsorver de novo, etc e tal. Acho que o mais importante para vocês também é essa parte final de disfunção do enxerto ali. Acho que quem rodou lá e conseguiu ver um pouco de pós-operatório do transplante hepático, cara, é relativamente nítido, assim. O jeitão é o cara chegar ali com 15 ml de nora, isso vai desmamando, o lactato vai caindo, todos os exames vão melhorando. Esse é o cara que foi bem, entendeu? Então, assim, por mais que o intraoperatório tenha sido um atropelo, na hora que o fígado entra, esse cara costuma sair melhorando de várias disfunções, né? O que vocês precisam ficar atento é o cara que chega e não melhora. Esse cara tá disfuncional, assim. Então, aí, quando ela separa ali de não funcionamento para early graft dysfunction, é basicamente um espectro da mesma coisa, né? O fígado pode não ter funcionado, mas tá pegando devagarinho, tá melhorando, ou o fígado realmente pode não ter funcionado. E por que é importante saber isso? Porque o cara que chega muito atropelado e não melhora, ou ele continua progredindo essas disfunções, esse cara precisa ser relistado, repriorizado, retransplantar urgente, porque senão ele vai morrer, que é o PNF. Fazer essa diferenciação, quando o cara tá morrendo, é fácil. Quando o cara vai super bem, é tranquilo. O problema é que tem uma grande parcela desses doentes que ficam nesse meio termo ali, que aí você não sabe se o cara vai melhorar, não vai, mas o que você tem que fazer? Seguir de perto, clínica e laboratório de forma seriada e constante. Geralmente, algumas dicas pra gente de que esse fígado pegou, né? Então, o fato do lactato cair, isso, assim, se o lactato sobe, a gente fica meio perdido, assim, porque pode ser qualquer coisa. Mas se o lactato tá caindo, se o paciente não tá na prisma, isso é porque o fígado pegou, cara. Ninguém vai clarear esse lactato se não for o fígado, assim, sabe? Quando tá na prisma, aí você vai ficar nessa dúvida, porque a prisma pode dar uma clareada, né? A gente vê muitos casos de fulminante. Às vezes chega fulminante pra gente, lactato indetectável, maior que 270. Aí você liga na prisma pra começar a fazer uma neuroproteção ali, tentar baixar a mono e tal. Cara, 24 horas tá 16 de lactato. Então essa hiperlactatemia era o que? Era não metabolização, né? Então assim, o cara chegou, o pico do lactato da cirurgia foi de 80 e eu tô te entregando com 80. Cara, fica esperto, né? Esse fígado aí tá se segurando ali. Talvez, se começa a subir, aí você fica perdido, porque você não sabe, cara, tá subindo porque ele chocou, porque ele sangrou, usou adrena no intra-op na reperfusão, tá subindo por quê, né? Agora, se tá caindo, cara, é um ótimo sinal, assim. Um sinal que a gente sempre fala para tomar cuidado é o INR, assim, ele é um dos mais acurados, um dos mais rápidos, assim, o fígado entrou, o INR começa a cair do primeiro pro segundo já. Só que a gente costuma ver uma coisa, né, eu tava até comentando com o Douglas ontem, assim, que é meio que uma pegadinha, tipo assim, tem um paciente lá, transplantou, pós-operatório, todos os exames melhoram, o INR subindo. Aí você, pô, o que tá acontecendo com esse cara? Na verdade, assim, ele recebeu plasma no intra-op, então o primeiro INR seu é falso, ele é falso baixo, né? O INR do cara era 4, daí recebeu um monte de plasma no intra-op, aí você recebe o paciente INR de 1,5, aí o próximo INR é 2. Na verdade tá caindo, só que você deu uma falseada no primeiro, né? Mas assim, são exames que o que a gente costuma fazer não é se apegar a um exame específico. Então a gente faz aquele bojo de exame lá e tudo tem que melhorar. O fator 5 tem que subir, bilirrubina tem que cair, os transaminases tem que cair, canaliculares tem que cair. Tudo tem que caminhar meio que para o mesmo lado, assim, sabe? E aí o que a gente costuma falar é o seguinte: o cara chegou meio ruim do transplante, você vai pensar em disfunção primária. O fígado não pegou direito, uma disfunção leve, assim. Você não vai pensar em rejeição, você não vai pensar em trombose. O cara acabou de chegar na sua mão, entendeu? Se ele já chegou ruim, isso é uma disfunção primária. Primária porque não teria causa, entre aspas. Aí as causas entram aí, tempo de isquemia fria, causas não palpáveis aqui.
Agora o cara chegou bem, tava indo tudo certo, é o que o Bruno falou. Aí ele começa a piorar lá pro 7º dia. O que é a deiscência do transplante? Aí sim, é a rejeição, pode ser uma trombose de artéria. Então, essas causas palpáveis, elas não costumam acontecer no pós-imediato, tá? Então, é o cara que tá indo super bem, e aí, de repente, lá pra frente começa a piorar. Aí você vai pensar em disfunção secundária. Primeira coisa, que é até o que eles perguntaram no meu ano da AMIB lá. O paciente de transplante hepático estava indo super bem, 5º, 6º PO, começa a piorar. Qual exame que você pede? Eles colocam tomografia de abdômen sem contraste só para você errar, e é Doppler, né? Porque assim, a ideia é avaliar a trombose. É a mais comum? Não, a mais comum é a rejeição. Só que trombose é retransplante, cara. A não sei que o cara consiga ir lá e resolver. A gente teve um caso essa semana até, né, Douglas? Cara, a mulher tava na enfermaria de alta para casa. Não sei por que pediram um Doppler meio tipo assim, para benzer, vai embora, que vai dar certo, assim. E daí no Doppler tinha uma trombose de artéria. Veio retransplantar com a gente. Porque assim, ali naquele, isso é interessante também, porque a gente fica muito na cabeça, tipo assim, trombosou a artéria, como assim, o paciente tá bem, o paciente tá tranquilo, né? Cara, a maioria dos pacientes que trombosam, você não pega nada, cara. Você vai ver, às vezes, uma alteraçãozinha laboratorial meia boca, porque 70% do fluxo hepático é porta. Então ele tá tocando ali a função dele. O problema é que as vias biliares dependem exclusivamente desses 30% da artéria. Então, as vias biliares dessa pessoa vai necrosar e ela vai perder esse enxerto em breve. Então, assim, trombose de artéria hepática é igual a retransplante. A não ser que você consiga identificar imediatamente, levar para a sala e fazer uma trombectomia, que é a minoria dos casos. Então, é isso. O cara chegou mal, provavelmente disfunção primária. Tratamento, suporte e avaliar se você não tem que relistar para transplante. O cara chegou bem, ou chegou mal e foi melhorando, né? Porque o fígado pegou. E de repente lá para frente ele começa a piorar, aí a fístula do transplante, a rejeição, a trombose de artéria, você pode fazer algumas outras complicações mais ou menos comuns, então às vezes fístula da biliar ali pode acontecer, você pode ter, só porque vocês escutam muito isso e é tão incomum, mas assim, só para vocês saberem que existe, né, o large for size e o small for size. O small for size, na verdade, o cara botou um fígado muito pequeno para aquele paciente. É muito incomum isso, assim, porque tem algo definido que é menor que 0,8 superfície corpórea. Cara, só que o órgão é pesável e o paciente tem um peso. Então, assim, é muito improvável o cirurgião pegar um fígado que seja muito... Qual que é o problema, na verdade? Não é nem o small for size. Às vezes pega um fígado pediátrico e tem uma desproporção muito grande das artérias para o paciente. Aí o risco de trombose é maior, né? Então, small for size, raramente vocês vão ver. Mas o que é o small for size? É aquela hepatectomia que sobrou 20% do fígado num cirrótico. O cara vai fazer insuficiência hepática no pós-op, cara. É bruto. O cara vai ter que transplantar, provavelmente, a não ser que ela reverta espontaneamente nos primeiros 5 dias, né? Agora, o outro, por último aqui, até para terminar, o large for size. Esse aí não precisa se preocupar. É o contrário, né? Pegou uma paciente cirrótica que tinha 40 quilos e meteu um fígado um senhor de 70 anos lá, gigantesco. Cara, isso aí você não precisa se preocupar. O que vai acontecer? O fluxo não vai dar conta desse fígado inteiro. Então ela vai ter umas necroses periféricas. O que vai acontecer diferente? Vai ter, sei lá, 5.000 de transaminase. Mas a função toda melhorando, assim. Você faz uma imagem, tem umas necroses periféricas. O fígado vai se ajustar, essa parte necrosada vai ser reabsorvida, vai resolver. Dificilmente você vai ter algum problema com isso. Ou, ocasionalmente, vai ficar alguma coleção lá que você vai ter que funcionar. Mas, assim, problema mesmo, large for size, não costuma ser um problema pra gente. Ele pode dar uma confusão, porque o critério de disfunção primária, às vezes, é transaminase, né? Daquela disfunção mais leve. E esse cara faz uma transaminite. Então, às vezes, você fica na dúvida se... É a única coisa que poderia atrapalhar, assim. Mas a prática é essa, cara. É ver como é que o cara chegou bem, tende a ir bem. Mas ficar atento, assim, o que pode matar esse doente nas primeiras 24 horas? Sangramento. Às vezes, quando eles sangram meio bruto, assim. Cara, por incrível que pareça, a maioria não é coagulopatia, porque assim, como a gente costuma fazer guiado por trombo, o anestesista já entrega um trombo meio resolvido e ele já te fala, cara, está coagulopato ou não está. E se o cara já chega para você coagulopato, você já fica em cima, você já repete o trombo, transfunde, parará, você vai atrás. O que mais assusta é o cara que estava bem assistindo televisão e comendo, e aí de repente o cara começa a chocar. Dreno vermelho, cara, chama o cirurgião. Assim, o cirurgião mais inexperiente, às vezes pode falar, não, isso é coagulopatia, pede um trombo. Cara, o bom do trombo é que é 10 minutos você já tem a cara dele, né?
Mas, assim, é sala, cara, não tem o que fazer, assim, e quando sangra, às vezes, é vaso importante, assim, então vale a pena você ficar atento com isso. Mas, tirando isso, nas primeiras 24 horas, ou ele morre porque ele sangrou, ou porque o fígado não funcionou. É isso. Então, que é o que vocês mais têm que ficar atentos aí. Trombose. Você pode ter trombose de porta, você pode ter trombose suprahepática. A clínica vai ser dependendo da trombose. A mais comum é que, assim, a mais comum é a artéria, que é essa que a gente falou, que às vezes não dá nada, mas perdeu o enxerto. Mais comum quanto? 1 a 2% dos transplantes. Então é baixo, né? Mas assim, menos de 1%. Aí depois vem trombose de porta, que a clínica vai ser um HP no pós-op. É estranho, tipo, o cara no pós-op fazendo HDA. Estranho, né? O cara não é mais cirrótico, porque ele tá fazendo HDA. Ou então trombose de suprahepática, ele faz um Budd-Chiari. Começa a fazer ascite monstra, um fígado doloroso, começa a aumentar. Doloroso não, porque não tem inervação, né? Mas assim, um abdômen que distende, ascite pra caramba, uma ruinheira, mas é bem raro também. Mas pode trombosar a qualquer lugar ali. Inclusive, assim, a trombose mais comum no pós-op transplante hepático é TVP e TEP, assim. Então, assim, não esquecer de dar profilaxia normal para o paciente, né? Depois de 12 horas, geralmente a gente começa a profilaxia. Mesmo, às vezes, com a plaqueta menor que 50 mil, assim, porque eles costumam manter uma plaquetopenia nos primeiros 10 dias mais pronunciada. Até uns 30 mil a gente tá dando ali, sabe? Aí depois disso a gente vai casa a casa, assim. Dos antibióticos? Não, a profilaxia teve mesmo. Tem aquela uma dificuldade de um cara que isso aí, que os pacientes morrem mais que sangramento. Cara, assim, eu nunca perdi assim, tô lá, vou fazer 4 anos, nunca perdi um paciente sangrando, sim. O cara morreu do pós-op transplante hepático porque sangrou, porque assim, geralmente a coagulopatia está correndo atrás, dificilmente o cara, falta de fibrinogênio dá fibrinogênio. Daqui a pouco o cara pode consumir de novo, se você não resolver a causa, mas você vai resolver na coagulopatia. O cara sangrou bruto na sua cara, é centro cirúrgico, entendeu? Geralmente é resolvível, assim, o cara abre e já acha onde que tá o problema. Também nunca perdi um paciente por TEP, mas, assim, já vi muito mais TEP do que... Então, assim, cara, qualquer cirurgia abdominal pode sangrar, qualquer cirurgia, mas eu acho que é inerente ao paciente o risco de trombose. Então, assim, a gente costuma dar essas 12 horas, porque a maioria dos sangramentos, eles vão ser precoces, né? Improvável o cara tá 3 dias na UTI e começar a sangrar. Então a gente costuma dar essas 12 horas para observar o dreno. Aí também tem que ter um pouco de julgamento clínico. Pô, o dreno tá meio hemático. O cara tá com uma pressão meio limítrofe, tá com dificuldade de mamar droga. O HB caiu 1,5 ponto de ontem para hoje. Aí você pode... a plaqueta é 30 mil. Aí espera, né? Mas assim, acho que a maioria dos casos, se você não vê nenhuma contraindicação importante, eu começaria, assim. Certo. Cara, o ACLF, embora assim seja uma discussão de, acho que outra aula, assim, algumas coisas você tem que levar em consideração. Acho que assim, primeiro é o que todo mundo já leva em consideração, idade, funcionalidade, etc e tal. A outra questão é o próprio ACLF, assim, a gente tem ferramentas prognósticas do ACLF, o ACLF Score tem uma acurácia 0,80 entre o 3º e o 7º dia do evento, né? A outra questão que você vai ter que levar em consideração é o quanto que esse cara é candidato a transplante ou não. Por exemplo, uma hepatorrenal num paciente que não é candidato a transplante, eu penso 2 vezes antes de dialisar. Se só dialiso se for um negócio, putz, não, foi um negócio super agudo aqui que aconteceu, que a gente vai resolver, o cara vai voltar para a funcionalidade que ele tinha prévia. Aí, ok. Assim, não costumo dialisar hepatorrenal de paciente que não vai transplantar. Assim, acho meio enxugar gelo, assim, sabe? Então, acho que você tem que levar tudo isso em consideração. É difícil de falar, porque, assim, é uma discussão controversa até hoje, e a CLF é um tema relativamente novo na literatura, sabe? Mas se você jogar no Google aí, transplante fútil, too sick for transplantation, vai ter uma discussão gigantesca sobre isso, porque ninguém sabe direito qual é o ponto, né? E qual é o problema? Você tem uma ótima ferramenta para dizer quem vai morrer
na lista do transplante, que é o MELD. Mas você não tem nenhuma ferramenta boa que vai falar, esse cara vai super bem com o transplante, esse cara vai super mal com o transplante. As melhores ferramentas para predizer a acurácia, se o transplante vai dar certo ou não, é 0,60 e pouco. Então, assim, era até difícil colocar na cabeça do cirurgião que não valia a pena transplantar o cara de 40 quilos, caquético e etc. Porque a gente não tem nem isso. É claro que esse cara vai pior que o outro, mas, assim, muitos desses caras saem. Então, você não tem essa ferramenta. O que a gente costuma usar é critérios pontuais. Por exemplo, o cara não vai transplantar porque ele é ativista ativo. O cara não vai transplantar porque o suporte social dele é péssimo. Ele não vai transplantar porque ele tem uma trombose de porta que vai até a mesentérica. Esses aí de cara você já pode tomar isso. Usualmente a gente chama a equipe do transplante para debater isso. Assim, porque a definição, bater o martelo é meio difícil. Desculpa. Cara, ele não tem um corte, tem um corte de idade para doar, que é 73 anos, para receber não tem um corte de idade sensacional, assim, que, não, depois disso a gente não transplanta. É um pouco caso a caso, mas fica na beira dos 70 anos também, porque você está imaginando aumentar a sobrevida do doente mais ou menos entre 5 e 10 anos. Então, se você pegar um senhor de 80, você fala, meu, não sei se vale a pena, entendeu? Então, assim, é mais ou menos 70 anos, mas não tem um corte tipo assim, não, 71 tá fora e 69 vai todo mundo, assim, sabe? É uma zona cinzenta que o pessoal fica... Cara, tem, assim, tanto o ACLF como a fulminante, ela tem a particularidade da questão neurológica, né? Assim, o ACLF depende muito do que estava acontecendo com o cara antes, mas a fulminante, você implica que você está recebendo um doente em hipertensão intracraniana no pós-operatório. Então, por exemplo, transplante hepático, o cara chegou bem, desliga a sedação, estuba, dá comida para ele, 2 horas o cara tá comendo assistindo TV, assim, é pós-op de barriga. A fulminante não, assim, geralmente a fulminante a gente mantém sedado na chegada, estabiliza a primeira hemodinâmica, quando possível desce para um atomo para ver o que sobrou, e aí depois, igual a menina mais recente ali. Não, mas ela acorda e tal. Eu falei, cara, mantém sedado, vamos esperar, desce para tomo. Por quê? Já perdemos vários pacientes assim. Desce para tomo, vários hematomas intracranianos. Não mudou a nossa conduta porque a gente ia tirar a sedação mesmo no final, porque realmente não tinha sinal de hipertensão intracraniana. Mas, cara, já vimos de tudo. Então, assim, é uma cabeça que você não sabe o que você vai encontrar ali dentro, entendeu? É uma hipertensão intracraniana que pode realmente, assim, já perdi as contas de quantos pacientes o fígado voando e abriu pupila no pós-op. Porque, assim, lembrar também que, assim, o cara vai transplantar em hipertensão intracraniana. E nem sempre o anestesista, que é até a guerra da pique aí, né? Passa ou não passa pique. Em teoria, não tem benefício. Estudo retrospectivo, mas não tem benefício passar pique na fulminante. Só que, cara, a gente já perdeu alguns doentes que a gente manda para o centro cirúrgico, chega lá, cabeceira reta, o anestesista nem lembra, às vezes, do que o cara tem hipertensão intracraniana. Aí o fígado volta fantástico e o cara com a pupila aberta. Então, assim, acho que o que eu tiraria de diferença do fulminante é o cuidado neurológico. O que eu tiraria do ACLF é um cara um pouco mais inflamado, ele costuma acordar mais encefalopata do que os outros, assim, a maioria do transplante que vem de casa acorda Glasgow 15 pós-op, mas o ACLF às vezes ele fica ali uma semaninha meio confuso, pode ficar um pouco mais agarrado numa nora, chance de infecção, da minha percepção, parece ser maior, isso tem dado na literatura também. Sobrevida é menor, sobrevida de enxerto e do paciente, tá? Então, transplantar em ACLF é a grande dúvida, assim. Tem alguns trabalhos rolando, mas a grande dúvida é se não seria melhor esperar. O problema é que eles têm uma janela muito curta, dificilmente eles conseguem uma janela boa para transplantar, então tem essa discussão de transplanta ou não transplanta. Acaba sendo meio caso a caso, não vou conseguir te dar uma resposta quando que transplanta no ACLF, mas é a grande discussão do too sick for transplantation. Ninguém tem muita certeza que tu faz ali, sabe? É isso aí? Deixa eu passar pro Bruno. Não, ainda não. Acho que ainda... Mais uma pergunta aí? Alguém ia falar? Bom, falou parte hemodinâmica, coagulação e sangramento, né? Acho que é um doente cirúrgico com algumas particularidades próprias, né? Mas eu acho que... O que eu queria te perguntar eu acho que essa é uma das poucas situações que a gente deve ser
essa eu digo, o PNF ou o ACLF, não sei, que a gente tem que ser um pouco mais agressivo na diálise ali, não sei se pensando em amônia, cabeça, aí, não sei como que tem sido a conduta de vocês nesse contexto. A gente tem até... A gente fez um trabalho meio que de uma discussão contínua com a equipe da Nefro, porque a gente tinha, há 3, 4 anos atrás, uma dificuldade de pegar esse cara e botar na diálise contínua, assim, sabe? Porque, por exemplo, fulminante, com creat 0,8. Mas vai dialisar e tal, a amônia tá 140, faz uma bainha. Mas é o que a gente estava discutindo. Cara, quando esse cara tiver hipertensão intracraniana, porque a fisiopatologia cara, a amônia passa a barreira hematocefálica, junto com o glutamato vira glutamina, que é osmoticamente ativo. Quando isso acontecer, aí já tá meio tarde para começar a tirar a amônia, entendeu? Assim, eu queria tirar a amônia antes disso acontecer. Então a gente, fulminante, cara, chegou em encefalopatia, tubo e Charlie. Assim, a gente costuma ser bem precoce. Porque, assim, novamente, doença rara é difícil você estudar com RCT. Mas a melhor evidência atual é que o que muda a sobrevida na fulminante? Transplantar e diálise contínua. Tá? Seriam as duas coisas que mudam. Transplantar meio óbvio, mas assim, a diálise contínua é uma meta-análise retrospectiva, mas assim, grande. E a diálise contínua aumenta a sobrevivência nessa população. Se é porque tira amônia, ou se é porque tira alguma toxina que a gente nem sabe que existe, cara, o que a gente tem de racional fisiopatológico é amônia. Então a gente costuma fazer isso. O PNF é meio que isso. Então, assim, por exemplo, o PNF, por exemplo, às vezes o cara chega tão ruim, e aí, por exemplo, vamos retransplantar, beleza. Aí vem a discussão de deixar ou não o cara sem fígado. Porque esse fígado não é que ele tá ok, é uma necrose maciça, ele tá podre lá dentro, é o tal do rato morto, né? Então, assim, a gente tem alguns casos em que a gente fala, cara, eu acho que esse cara não vai sobreviver com esse fígado lá dentro. Apareceu um doador em tal canto, a anestesia prevista para daqui 6 horas, leva para o centro cirúrgico, tira o fígado, deixa na contínua, entendeu? É até engraçado, porque assim, esses caras sem fígado na contínua, usualmente a hemodinâmica melhora e a contínua vai lavando o lactato, começa a cair o lactato. Então assim, o anepático é uma situação um pouco mais extrema, assim, né? A gente, acho que nesses 4 anos que eu tô lá, mais ou menos, já vi uns 5, mais ou menos, não é todo dia que tem, mas assim, também não é um negócio que dá para você deixar para sempre, sabe? Assim, o tempo maior que a gente viu o anepático foi em torno de umas 30 e poucas horas, porque foi uma situação atípica. Tipo, o cara tava transplantando, e aí na hora que liberou os clamps tudo, eu não sei se teve um bloqueio do efluxo aqui, o enxerto inchou e explodiu na mesa. Aí, tipo, ele ficou anepático sem... é isso. Aí o cirurgião botou... Quando a gente fala anepático, é porta-cava, né? Você pega a porta, pega a cava... Aí os caras limparam tudo, devolveram na UTI, sem fígado. Esse é o pós-op aí, né? Se vira, né? Cara, e nesses casos, então uma questão é proteção da cabeça, então a gente costuma fazer diálise contínua 100% desses casos. E aí eu citei esse caso porque a gente conseguiu ver um pouco de forma trágica, mas a evolução do que é um anepático só na contínua ali. Então, assim, cara, as primeiras 12 horas, embora chegando ali perto de um choque refratário, você vai segurando bem, entre 12 e 24 horas começa a ficar aquele paciente mais chocado, que você tem muito trabalho para segurar, e cara, passando ali de 20, 24 horas, saiu o fígado do cara com 30 horas, saiu um doador, e a gente deu too sick for transplantation, assim, porque o cara ia ser desastroso, assim, ia ser jogar um fígado fora, sabe? Mas tem essa situação, então o que a gente costuma fazer é, não funcionou o fígado, trata esse cara como uma fulminante, cara, ele vai começar a inchar a cabeça daqui a pouco, né? Essa é uma pergunta boa, assim, porque tem Prometheus, tem SPAD, tem algumas estratégias de meio que diálise hepática, chamar um termo meio genérico, assim. Qual é o nosso problema, assim, quando você tem alguns RCTs, só que o tempo entre ligar a Mars e o cara transplantar é mais ou menos 16 horas. Então é muito difícil A maioria dos trabalhos são neutros, né, são negativos, porque como é que você vai falar que, cara, foram essas 16 horas de Mars que mudou alguma coisa, se todo mundo vai para o transplante em 16 horas. Então a gente não tem muito essa resposta. O que a gente tem, alguns trabalhos legais com a CLF, com cirrótico, assim, definitivamente melhora a encefalopatia hepática. Se ela consegue clarear mais a amônia ou não, não sei, assim.
E aí tem a maioria dos trabalhos neutros, um que é positivo, um que é negativo. Então, assim, é uma dúvida que a gente tem, assim. Nesse caso da anepática, quando a gente tem disponível, a gente tenta ligar. Porque, assim, se o cara me adicionar qualquer coisa que seja, para mim já tá valendo, né? Assim, não aumenta tanto o circuito, não acho que o impacto da hemodinâmica é tão grande. A gente tem uns filtros que de vez em quando vão vencer que a gente tem que usar. Então, nesses casos, eu acabo usando por conta disso. Agora, se ajuda, né, essa resposta ninguém tem, não. Só para... isso pode ser que vocês escutem em algum momento com a Nefra discutindo isso. Tem a Mars, etc e tal, mas quando a gente não tem filtro, sempre alguém da Nefro levanta essa pergunta. E SPAD? Só pra vocês saberem, chama Single Pass Albumina Dialysis. Faz com a Diapact, cara. Você basicamente troca uma parte do que seria o hemofiltrado por albumina. É caro pra caramba, mano. Assim, não é custo efetiva, mas parece que ela faz algo parecido que a Mars, assim. Então, num desespero absurdo, até daria pra fazer, mas a gente nunca fez. Cara, o piggyback, na verdade, ele é uma técnica porque qual que era o problema, né? O fígado, ele tá em cima da cava ali, e a porta entrando e tal, então, assim, geralmente você tem que fazer um clampeamento de cava, só que esse é todo o retorno venoso do doente, praticamente. Então, assim, o que você faz? Antigamente, clampeava, desclampeava, que é o que ela falou, de ficar reduzindo essa questão de aumento e queda de pré-carga o tempo inteiro. Então, às vezes, tentava usar a circulação extracorpórea ou ficava nesse clampeia e desclampeia. E aí, o piggyback é uma técnica que você faz um clampeamento parcial e por ali você roda. Assim. A parte técnica mesmo, cirúrgica, eu não vou nem conseguir te explicar direito. Já vi algumas vezes, mas assim, em resumo, o que você tem que saber o doente continua com a pré-carga dele eternamente. Uma coisa que talvez, assim, quando vocês estiverem rodando lá, estiver tendo um transplante durante o dia, às vezes vale a pena vocês subirem lá. Eu subo mais para conversar com o anestesista do que para conversar com o cirurgião. Mas sempre, como a gente já é meio de casa, assim, o cirurgião sempre fala, tá, não sei o que, você fica ali batendo um papo, daqui a pouco você vê ele falando assim, Roberto, a cava murchou na minha mão aqui, faz alguma coisa aí, sabe? Tipo, que a cava tá na mão dele, cara, ele consegue ver, daqui a pouco o cara choca. Então é meio que um manejo hemodinâmico no centro cirúrgico, é droga e volume, principalmente albumina, assim. No pós-op a gente faz mais droga do que volume, mas porque a gente já recebe o doente um pouco mais cheio, às vezes, etc. Agora só fazer até um comentário que nem tem nada a ver com isso, assim, desses estudos todos de volume, acho que vocês já devem ter discutido bastante o Relief, que é o maior de todos, né? E aí quando você vai olhar o restritivo dos caras, é meio que 1.500, né? E que o HC é muito mais restritivo que isso, assim. Não digo nem por mim, assim, porque lá às vezes a gente até deixa um sorão de 1.000 lá pendurado, de 24, assim. Mas que eu fico olhando muito, é muito comum no HC, o cara operou, aí você faz o quê? G50, aí o cara tem G50 e antibiótico com a sonda nasogástrica drenando. Você vai ver em 24 horas, esse cara recebeu, sei lá, 500. Se você for olhar pelo Relief, ele teve uma tendência ali de melhor produção renal, talvez no cara que foi até um pouco mais liberal e tal. Mas nem digo isso, tô nem discutindo se o trabalho é positivo ou negativo. Mas só tomar cuidado que às vezes a gente faz um negócio que ninguém faz no mundo, porque a gente pega um negócio que a gente tem de sepse, de talvez não dê tanto volume, que eu sou diferente e tal, e leva para um pós-operatório que não é a mesma coisa. Então, só tomar cuidado um pouco no ultra restritivo, porque esses caras vão ter perdas, sonda, sangramento, dreno, ascite. Então, às vezes, você tem que ficar esperto com o balanço. Hein? Bem, pessoal. Você que fez a revisão aí, alguma coisa mais? Repõe em algum nível. Mas tanto faz, né? Eu não achei nada meio que comparando com o tanto faz. Você não vai encontrar esse trabalho. Inclusive, assim, um negócio que depois, como lição de casa, olha que termo absurdo, né? Mas depois, se vocês puderem pesquisar, como é que você faz a conversão de albumina para cristalóide, ou de cristalóide para albumina? Por que existe 1 grama quilo, assim? Isso é muito difícil de achar na literatura, mas das poucas coisas que eu já achei, tipo assim, cara, mais ou menos num paciente ígido, quando você dá 1 grama por quilo ali, mais ou menos, você vai dar mais ou menos 1 litro. Como é que os caras faziam isso? Pegaram o cara ígido, dava cristalóide, dava albumina e media quanto que caía do hematócrito. Quando caía mais ou menos a mesma coisa,
era isso. Então, tipo assim, a gente tem na cabeça, tipo, não, cara, tô dando 10 gramas de albumina, eu vou sugar toda a água do mundo desse cara e botar dentro do vaso e não vai sair nunca mais. Tipo assim, o poder oncótico era cerca de quase 2 vezes, não é tão fantástico assim. Então, quando você dá, sei lá, 10 gramas a 50 ml, você tá dando 120 ml de volume, que às vezes é suficiente, né? Mas assim, por que a gente dá albumina lá? Porque sempre deu albumina lá. Era um negócio meio tipo assim, vamos fingir que ainda é uma transição entre cirrótico e não cirrótico, e vamos fazer um negócio meio parecido com paracentese. Então, cada X que o cara dá, a gente dá um pouco de albumina e tal. E aí ficou uma regrinha de dar albumina no pós-op do cara que tem uma ciste refratária. Mas, assim, eu não tenho problema se o cara quiser dar cristalóide, se o cara quiser dar ringer, tanto faz, assim. Muito bem. Bom, acho que a maioria de vocês já rodou lá, né, nos R3. Tem oportunidade de ver. Eu acho que é uma noite bem legal, né, Rodolfo? Uma noite muito cirúrgico que, em teoria, é melhor. Em teoria é melhor. Muito bem, pessoal. Bom, acho que vamos terminar por aí, já tá tarde. Obrigado, Rodolfo, por ter vindo aí. Bom almoço.